Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui com mais um vídeo para falar acerca de ciência à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Eu vou falar hoje sobre um assunto que muitas das vezes é muito nebuloso na sociedade atual, que é a física quântica, que cientificamente é tratado como mecânica quântica. A física quântica, ela é uma área da física que trata exatamente sobre fenômenos microscópicos, fenômenos da ordem do tamanho de um elétron para baixo. Uma molécula, por exemplo, é uma estrutura já macroscópica relacionada com a física quântica. Então, elementos da natureza, elementos de formação da nossa natureza, do nosso universo, da ordem de um elétron para baixo, são tratados pela física quântica, também chamada de mecânica quântica. Mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus, né? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada para repreender, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. A instrução da palavra de Deus é baseada na justiça divina. Então, todos os outros ramos instrutivos da nossa sociedade, do nosso meio científico, meio acadêmico, do meio tecnológico, tem que estar em acordo com a palavra de Deus, porque é ela que instrui em justiça. Nenhum outro ramo, seja da ciência, ou de religião, ou de filosofia, ou de qualquer outro ramo de estudo, se aprofunda no contexto da justiça, a não ser a santa e poderosa palavra de Deus. Então tudo tem que estar de acordo com a Bíblia. E um princípio muito utilizado na mecânica quântica, que também está de acordo com a palavra de Deus, é o princípio da incerteza, chamado princípio da incerteza, que foi estudado pelo físico alemão Werner Heisenberg em 1927. 5 anos depois, em 1932, ele recebera o Prêmio Nobel de Física por conta desse estudo. E o que diz esse princípio? Esse princípio diz, na verdade, que ninguém pode conhecer o universo como um todo. O princípio da incerteza, entre outras palavras, outras atribuições, que pode ser escrito de diversas formas, diz que o nosso universo não pode ser conhecido como um todo. Exatamente como a Bíblia nos ensina, que todo conhecimento, a onisciência, é de Deus. A gente não consegue desvendar elaborar toda uma física, por exemplo, para todo o universo como um todo. Para vocês terem uma ideia, em 1978, 40 anos atrás, o ser humano acreditava que conhecia 50% do universo, metade dele. Hoje, atualmente, se sabe que só é conhecido 4%. Esses 4% do universo conhecido, né? Também existem outros 96%, dos quais 26% é conhecido como matéria escura e 70% é conhecido como energia escura. O ser humano sabe que existe, a ciência sabe que existe, mas não desvenda o que acontece ali, não tem pleno conhecimento sobre essas áreas. Mas voltando ao princípio da incerteza, se nós tivermos, por exemplo, uma grandeza posicional e uma grandeza que indica velocidade de um corpo, por exemplo, no automóvel, né? Um automóvel, quando nós temos ali o velocímetro do automóvel anotando uma certa velocidade que ele atingiu, nós sabemos exatamente qual é a posição que ele se encontra e qual é a velocidade que está sendo anotada ali no velocímetro. Isso no meio macroscópico. No meio microscópio isso é impossível. Se a gente pegar um elétron e colocar numa determinada posição, nós não conseguimos desvendar a sua total velocidade. Em contrapartida, que se nós conseguimos controlar a velocidade de um elétron, a gente não consegue afirmar com precisão aonde que ele está exatamente, em que local no espaço ele se encontra. Isso lhe parece sugestivo? Lhe parece familiar em algum aspecto? Vamos lembrar da onipresença de Deus. O nosso Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares, né? Mas nós podemos falar sobre a presença de Deus e sobre a ausência de Deus.
Então podemos falar sobre a posição em que ele se encontra e a velocidade a qual ele age num determinado fim, num determinado objetivo. Agora, se nós determinarmos a posição que ele se encontra, provavelmente, né, com quase toda certeza, nós podemos afirmar que a sua velocidade de ação ela é inanotável. A gente não consegue anotar a velocidade a qual ele age. Em contrapartida, se nós definirmos a velocidade a qual ele age num determinado fim, num determinado objetivo, nós podemos dizer que ele está em todo lugar, porque ele é onisciente e onipresente, está em todos os lugares, não tem uma posição definida a qual a gente pode afirmar que ele está presente ali. Por isso que nós afirmamos que ele está em todo lugar. E sua velocidade também, sua velocidade de ação, sua velocidade de providência, de provisão às nossas vidas, também é inanotável, é imensurável, nós não conseguimos definir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fique com Deus, aguardem os nossos próximos vídeos que vamos estar falando sobre ciência à luz da Bíblia, em nome de Jesus.